Bem, galera, eu sou o professor Enuri Carelli e nesse vídeo eu vou mostrar como se faz o cálculo das frequências relativas, frequência acumulada e frequência acumulada relativa utilizando o Excel. Suponhamos que essa tabela represente o número de atendimentos diários no Centro Psicológico APFSC de janeiro a maio de 2012 e vamos então calcular as frequências relativa, acumulada e acumulada relativa. Depois de obtido o rol e passado para uma tabela sem intervalo de classe, para poder determinar as demais frequências, a primeira coisa que temos que fazer é calcular a soma das frequências. Para isso, então, nós marcamos a coluna em que estão as frequências simples, da primeira célula até a última. Vamos até o canto superior direito do Excel, onde está o símbolo da letra grega sigma, que significa soma, e clicamos nela. Aí aparece embaixo a soma 104, que corresponde ao total de dias estudados. Agora, então, vamos calcular a frequência relativa absoluta. Então, aprendemos que para calcular a frequência relativa absoluta, devemos dividir cada frequência pelo total e multiplicar por 100. O Excel tem uma ferramenta em formatação de células que permite que a gente apenas faça a divisão e depois formate as células para aparecer as porcentagens. Então vamos pegar a fórmula, começamos com o sinal de igual, clicamos na célula em que está a primeira frequência simples, dividimos pelo total, que é 104, e damos Enter. Observem que deu esse número bastante grande, tem bastante casos depois da vírgula. Então agora vamos aqui no canto direito inferior com o mouse até aparecer esse símbolozinho, essa cruzinha. Quando isso aparecer, clicamos no botão direito e arrastamos até a última célula. Feito isso, observe que aqui deu esses símbolos, que significam símbolos de erro, e daí nós já vamos ver por que aconteceu o erro. Então agora vamos formatar a célula. Vamos aqui formatar célula. Vamos pôr apenas uma casa depois da vírgula. Então deu 1,9. Quando a gente deixa número apenas, não vai aparecer o símbolo de porcento. Então clicamos em porcentagem para que apareça o símbolo de porcentagem. Aí está, observem. Aquele erro que tinha acontecido antes era porque a coluna tinha sido muito estreita para a quantidade de números que tinham aparecido antes e após a vírgula. Por exemplo, ocorreu aqui no 11, no 10 e no 12. Quando a célula foi formatada, então os valores foram ajustados corretamente. Agora vamos fazer a frequência acumulada. Então, para obter a frequência acumulada, nós copiamos a primeira frequência simples, que é o 2, e agora sabemos que a frequência acumulada da segunda linha é a frequência acumulada da primeira, mais a frequência simples da segunda linha. Então, escrevemos igual, clicamos na frequência acumulada da primeira linha, que corresponde ao D4, a célula D4, somamos com a frequência simples da segunda linha, que é o 4, e corresponde à célula B5. Marcamos Enter. Feito isso, então voltamos na célula, vamos no canto inferior direito até aparecer essa cruzinha e arrastamos até o final. Deu 104, então é porque está correto. Agora, a frequência acumulada relativa procede-se da mesma forma. Copiamos a primeira frequência, que é 1,9%. Depois, a segunda frequência, apareceu todos esses valores após a vírgula. Então, a segunda frequência vai ser dada pela fórmula igual à frequência acumulada da primeira linha, mais a frequência acumulada, da segunda linha. Então, teremos agora, aqui no caso são as frequências acumuladas relativas, teremos então esse valor, 5,7, etc. Vamos até o final da célula, no canto inferior, e
pomos o mouse até aparecer este símbolo e arrastamos até esse ponto. Então, de novo, não deu 99%. Aí nós marcamos a coluna, todas as células, com o botão direito do mouse. Vamos em formatar célula. Já está em porcentagem, por isso está aparecendo o símbolo de porcento. E vamos pôr apenas uma casa depois da vírgula. Podemos escrever 1 ou diminuir por meio destes artifícios que tem. Ok, agora deu 100%. Observe que aqui ainda faltou somar a frequência relativa. Então, marcamos a coluna e clicamos no símbolo grego sigma. De novo, deu esses números todos. Então, clicamos agora apenas na célula. Vamos em formatar célula, apenas uma casa depois da vírgula e está feito o trabalho todo. Com isso, nós apresentamos os procedimentos para calcular as frequências, a frequência relativa, frequência acumulada e acumulada relativa para o intervalo, para uma tabela sem intervalo de classe. O procedimento para tabelas com intervalo de classe é o mesmo. No próximo vídeo, nós vamos mostrar como se fazem gráficos usando o Excel. Até lá!